Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje vamos continuar eh, a fazer, né, o apreendimento de, de relações históricas, digamos assim. Históricas que dirigem a arte do pensamento humano a partir da conscientização e parametrização dessa consciência por meio de instruções, né, reflexivas, digamos assim, né, que são objetos de estudos sobre reações humanas, né? Então, movimentos reacionários são pontos de partidas para esses estudos. Observar um diagnóstico quantitativo de reações que são baseadas nas mesmas interferências moduladas por mesmos tipos de exigências são obrigações políticas, obrigações estaduais, obrigações humanas. E tudo isso precisa ser acatado, né? A gente varre esses dados e dentro dessa variação a gente cria um objeto de certeza. E para funcionarizar esse objeto, a gente cria a arte de edificar esse objeto, né, encontrado nessa variação de dados, estatisticamente por um arquivo humano. O que é o arquivo humano? Ele é um recurso histórico. Antes de ter a computação e todo esse domínio, existiam os artistas, denominados pelos reis, os príncipes, filhos dos reis, que redigiam, registravam, significavam, atuavam frente a esse poder de visualização humanas. Porque os humanos estão muito ocupados, preocupados em se enriquecerem e cuidarem de suas famílias, que não conseguem perceber e nem fazer edições dessas percepções de dados plantados na sombra das reações humanas. A gente então possui celebridades. Esses seres, eles conseguem atuarem, serem personagens descendentes dos príncipes atualmente, porque a gente está falando a gente vai falar de filosofia contemporânea, mas eles são descendentes desses principados, né? São as principais observações que interessam ao poder do reinado, né? Porque o reinado ele toma cuidado frente a esse número de colisões dos seres humanos frente aos seus objetivos, né? E sobre toda essa reunião de dados, sobre toda a oportunidade de tratá-los, houve a manifestação e o empreendimento acadêmico, porque a gente sabe que a gente precisa de força para revitalizar e lutar com os contraforças, os pesos que carregamos. Todos os pesos que carregamos são contra-forças, são forças contrárias e precisamos ser fortes molecularmente. Como que a gente dirige força para o organismo?
vamos entender, vamos estudar qual parte do organismo é mais sensível para as necessidades de relacionamentos humanos. Como a gente vai emitir força para esse ser em nós, no nosso interior. E aí nasce a arte da educação baseada no arrecadamento e tratamento dessa força, porque a gente não pode permitir que alguém se torne mais forte do que o poder de controle dessa força. Então, o núcleo, ele precisa de ficar estável nas suas instalações. Ele precisa de não se preocupar com os instantes que passam. Porém, os instantes passam e os pesos vêm, e nós precisamos nos tornar fortes com o passar dos anos. Então, essa investigação é um princípio da humanidade que foi ganhando cada vez mais acurácia, inteligência, sabedoria. E sabe o que é isso? Isso é revelação. É você conseguir discernir a vergonha e ser exato para a sua precisão. E é o que nós tentamos ser com base nas academias intelectuais. Porque o cérebro, esse controle de impulsos nervosos, ele precisa de ser programado pela capacitância de lidar com as adrenações de pesos sobre evacuações energéticas. E a gente criou uma escala de notações e a gente chamou isso de rimas, porque a gente compassivamente aprendeu a circularidade do ciclo e investigou a hipérbole e seus caminhos. E a gente conseguiu plotar no peso e na carga esse gráfico. E a gente conseguiu até mesmo entender as modulações desse peso num arranjo dinâmico e num arranjo estático. E a gente trouxe os efeitos a amostras e temos desenvolvido sobre esses efeitos os conhecimentos que desescalam para os seres humanos em convivência os famosos encontros, porque todo encontro gera uma disfunção harmônica que encontra incapacitância de tendência harmônica um efeito harmonicioso. Isso é filosofia. E isso tem sido filosofia organológicas a partir das abdicações, das variações de versões humanas para as correntes de imposição técnica, científica, produtos mercadológicos marcados com a sua estabilidade comercial. Você tem produtos definidos, você tem caminhos definidos para sensações e você consegue até mesmo relacionar intelectualmente com esses caminhos, aprendendo sobre os percursos de montagem fabris, que também foi uma revolução na nossa história, foi um ponto de virada do homem em cuidados políticos, da polis, da reunião dos seres humanos em função de uma escolha em comum. A produção em massa, a receita
que opera a nós. Então, todas essas ferramentas, elas fertilizam o nosso convívio e conduzem a nossa graça uma linha de interpretação de conduções controladas. Isso é peso celular. Isso é academia das células em intimidações percussivas de limites de relações, né? E quem trouxe isso a um programa de eventuações interativas? A gente já via nos séculos passados a arte da ópera, do teatro, da dramaturgia, né, que é o teatro, da poesia, epopeia, das artes pintadas, das artes civis, né? A gente tem a arquitetura artística, a gente tem monumentos simbólicos que representam os vitoriosos e as sementes das formações que estão nas molduras, né? Nas molduras não, nas nas lapidações, nas esculturas, desculpa. As esculturas, elas semeiam para os humanos um exemplo. Sabe quando você assiste algo na tela e você toma aquilo como um exemplo, porque aquilo te ilustra artisticamente digno para os dias atuais, para a sua capacidade? É o que haviam filosoficamente, artisticamente, em uma região, esculturas para esses dados, né? Você tem Hércules, você tem Zeus, você tem bois né, esculpidos, porque eles possuem um reflexo que atinge o nosso espírito e desmonta em frações de impressão, e essas impressões para nós se tornam instintivamente, digamos que efetivas. A gente se inspira nisso, né? Por quê? Porque tem um caminho para chegar lá. Alguém chegou lá, tá esculpido. Foi o fim para alguém. Alguém venceu. Foi o fim para alguém. Esse caminho existe. Eu só preciso saber o que essa pessoa fez. E aí nasce a pesquisa, nasce a vontade. Eu vou pesquisar como que Hércules fez para vencer todos esses desafios e ser louvado em sua figura e semeado entre a sociedade. Eu vou pesquisar o que Homero fez, né? Qual que foi o caminho que ele tomou para escrever a sua epopeia, né? Eu vou pesquisar o que Jesus fez para ser considerado o filho pródigo, né? A imagem, a reencarnação de Deus, para quem sabe eu também se me tornar uma reencarnação. Não importa se é possível ou não, quem vai falar isso é o final. E o final veio para nos salvar. Você vê as figuras, elas te inspiram, elas são produtos que terminologicamente
são acessíveis para os organismos vivos. Não são sintetizações de fins possíveis na luz dos projéteis matematicamente estimulados pelas inteligências, principalmente artificiais. São provas humanas, são organismos provados e improvam para nós. E aí, desde toda a filosofia e toda a arte das perguntas e respostas, chegamos a uma organização dessas ideias e academicamente estamos agora estudando a contemporaneidade, né? E essa contemporaneidade, ela vai começar a dividir mais os pensamentos. Se um filósofo pensava no elemento primordial, hoje a gente vai ter vários filósofos pensando nesse elemento ou na variação desses elementos sobre estímulos ativos, estímulos de inspiração. A inspiração é um potencial medicamentoso para o ser humano, mais do que os medicamentos que são inspirações bioquímicas para as células, né? Sobre rima química, sobre artifício de sabor carbonizados por extrativas, né, biológicas, extrativas das terras, dos seres vivos de outros reinos. A gente tem o nosso próprio reino e a nossa própria configuração, né, dentro desse particípio. E um medicamento funcional para isso, se a doença vem da nossa relação, esse medicamento ele precisa ser uma inspiração que nos leva além, academicamente falando. Força, e a gente está falando agora da força cerebral, força logística. Ai, meu pai tem uma loja e eu vivo bem porque meu pai arrecada muito nessa loja. Beleza. Mas e a loja que seu pai tem aqui, ó? Né? Eu vejo que você vive bem, mas você está acima do peso. Você está abaixo do peso. A loja não está bem, a loja interna. A loja externa, externalizadamente, tudo bem, aparentemente está bem financeiramente, mas a saúde do criador dela, do dono, entre aspas, né? Às vezes não tá bem, né? Então, qual que é o remédio? Às vezes, nesse sentido. É a humildade? É a humildade, só que a humildade, ela não é uma coisa que existe. A humildade, ela só pode ser existida se nós configurarmos a particularidade que nos envolve, destacando esses poderes que são filtrados por essas sementes de estímulo ativo na sociedade e que nos faz ver caminhos de possibilidade de salvação, de cura e libertação. Então, quando eu vejo alguém curado, eu consigo ver que eu não estou. E aí eu olho e penso assim: a humildade me faz olhar para ele e pensar, ali tem uma porta. Ali existe uma porta para mim caminhar e chegar no paraíso, para a minha salvação.
Aquela escultura ali consegue me inspirar e me provar que existe uma salvação para mim. E aí existe uma salvação para todos nós, porque existe uma inspiração, existe uma potência capaz de inspirar todos nós. E se não existe, essa potência é capaz de existir com base nas suas relações, né? Existem os níveis. O nível maior é, quem sabe, o filho. Só que tem muitas pessoas que abandonam o filho pelo capital, porque ainda não estão preparadas para serem conscientizadas por isso, até porque têm consciência de outros fundamentos, né? Existe outros fundamentos em torno de nós, forças que nos levam a acreditar em variações, né? Desculpas ou não, vamos tentando entender, né? Então, continuando nossa jornada aqui, ó, a gente parou nessa parte do artigo. A gente estava lendo filosofia contemporânea e agora a gente chegou aqui, ó. O que foi a escola de Frankfurt? Frankfurt. Frankfurt. Escolha, colher, frequência de repetição, de atenção das ondas que são constantes para o fortalecimento do organismo. Opa, é furt, né? Furt, Frankfurt. Tudo bem, você pode até achar que eu estou escaldando esse doce, eu estou escolhendo formas de interpretação e até mesmo eu estou para desenvolver a plenitude, né, da intelectualização, né, que é a parecida, porque as rimas elas se equiparam na verdade dos circuitos de ligações e nós somos ligados biologicamente, podemos provar essa natureza. Não só biologicamente, mas exteriologicamente falando, nós estamos sempre ligados em um plano, ok? Então, o que nos é semelhante a todos os indivíduos nesse curso de tempo é a ligação, é o plano. E hoje temos ciência disso. Surgida no século XX, em 1920, caraca, 1920, 100 anos atrás, quando a sua bisavó estava nascendo. Que isso, cara? Sua bisavó já estava nascendo, ou já era nascida, quando a escola de Frankfurt havia nascendo. Opa! Então existe um poder na escolha. Existe um poder na escolha, né? Até mesmo qual eu escolho. Olha a pergunta. Qual eu escolho? E por quê? Isso aqui, ó, é refinação. Afinação é uma atenção em um ambiente que a gente chama de interatômico.
ou seja, um ambiente de interesse muito mais íntimo, muito mais perto da camada de afirmação constante. O KA. O KA é uma afirmação constante. KK, né? A escola de Frankfurt foi formada por pensadores do Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt. Então, pensadores. O que é um pensador? A gente tem uma dor. E a dor, ela é uma diferença de estado. A gente tem o estado natural e o estado diferente do natural. Só que existe uma corrente que monta para nós que existe a atualização da natureza com o passar dos anos, que a gente chama essa corrente de evolucionistas. Então, os evolucionistas, eles afirmam que com o passar do tempo, a gente tinha triângulos e esses triângulos, eles foram se tornando complexos, evoluídos. Né? Esses encaixes se tornaram evoluídos com o passar dessas linhas de progressão. Tá vendo? E o que acontece? A natureza evoluiu com o passar do tempo. Tá vendo? A gente tem esses passares do tempo que evoluiu a natureza. Nosso estado evoluiu também. E a dor que sentíamos evoluiu. Então existe um aguarda de dor para poder pesquisar e pensar sobre a dor e a evolução que ela tomou. Então a gente tem várias dores, por exemplo, as dores locomotivas, as dores afeiçoais, as dores, sei lá, familiares. Então a gente tem vários grupos de dores e os pensadores, eles começaram a pensar formas mais inteligentes de criar um armazenamento para elas e uma integração delas. Porque sempre é uma dor sofrendo essa diferenciação com o passar dos anos, né? E aí essa dor, ela vai se tornando diferente. Essa dor, ela é nós em evolução. Essa é a nossa dor. A nossa dor é abandonar relativamente o que era e aceitar o que tem. Então, abandono e aceitação do presente. Isso é a nossa dor. A gente tem várias acontecendo ao mesmo tempo. Porque o tempo, ele é a plenitude dessa intelectualidade, né? Então vamos ver aqui, ó. Formada por pensadores
do instinto. O que é um instinto? O instinto é aquilo que a sensação revela. Instinto, toque, tudo, tudo. Então eu tenho um cara, eu tenho os pensadores que vão tocar e vão pegar do instinto a revelação desse instinto que tudo, que organiza tudo. Eles vão pegar as sensações e vão revelar para nós é, conhecimentos sociais. Fome, a pobreza, a, a psicologia, o meu lugar no mundo, né? Todas essas coisas, né? Preconceito. E aí, vamos supor que, aqui, ó, pesquisa social da Universidade de Frankfurt. Da Universidade de Frankfurt. Uma universidade, ela é um campo que desescala que cria uma escala daquilo que é o Estado, que é Estado barra região. No passado era reino, né? Ou era feudo, né? Então a universidade ela é uma maquete que primariamente então, a gente tem a primária, a força primariamente consegue conceber sobre conselho provisor. Então, essa maquete, que é a universidade, ela consegue ver a reação com calma e definição. Que definição é essa? Definição progressiva, a partir dos estudos nessa academia, a partir dos estudos dentro da universidade, com os universitários, nesse universo. E aí, o que acontece, senhor? O que acontece, senhora? Acontece que há esse mantimento de saber. E o saber nos ajuda a guardar a dor, porque a dor ela é agora e sempre bem-vinda. A dor ela está aqui. Tem dores sobre nós, né? Então a dor ela está sempre aqui. Só que o que acontece? Às vezes a gente utiliza a dor como motor para viver. Que receita ótima, né? Usar a dor como um motor para a vida. Por quê? Porque a dor ela tá sempre aqui. Que o Criador está sempre aqui. Né? Então, pensem com calma, né? Utilizam suas estratégias de raciocínio, de
Imaginação para estabelecer esse contato com a criação dessa forma de universo, pensando na utopia dos trabalhos das academias, porque se eu falar para você fazer atividade física, se você não tem um hábito, dificilmente você vai sair do seu estado habitativo para fazer essa operação em si mesma ou em si mesmo, né? Aqui cabe a variação de gênero. Por quê? Porque você tem uma certa a instrução repetitiva na sua rede neuronal que faz ela fortificar esse instinto de sobrevivência. Agora, se eu desde cedo tentar te provocar aprontando você sobre a sociedade e que você precisa ser forte em todos os níveis possíveis, forte de alma, de espírito, de relação, de capacitância. Você não pode dizer que não consegue, porque você é descendente da dor, você também se alimenta da dor, você não é isolado, você não, você não está fora da dor, você come dor, né? A dor, ela revela você, né? A dor, ela revela a gente, né? Só que quando ela vem revelar a gente várias vezes, a gente vai criando uma evolução para essa revelação, e aí aquilo que é fazer assim na gente não faz nada, apenas faz um pisco assim, ó. Então aquilo que é fazer assim na gente, ó, né? Ia doer tanto assim, faz só isso aqui, entende? A fascinação, a fascinação dessa escala de progressão acadêmica, né? Então vale a pena você sentar e olhar para um rangedor e comer as suas dores vocativas, né? Um professor, um provocador de dor. Você não vai fazer as atividades, tá errado. É, você tá certo, tá vendo? Então, estamos aí, ó, né? Ahn, continuando. Pautada nas ideias marxistas e freudianas. Aí, ó, dois personagens. As pessoas viram e falam: "Ah, são o marxista e o freudianos, marxista. Isso aqui é o pensamento deles, né? Freudianas, né? Aqui, ó, fraudes, né? Anas, atenção não dada. Anas marxista, né? São as marcas de insistir, né? As marcas de insistir fazem o neném que está engatilhando a levantar, né? A ele levantar e caminhar com suas pernas. Gugu Dadá. O desejo principiante de um neném adotado pelo colo, né? Marcas de insistir, fraudes na atenção não dada. Isso aqui, ó, gera muita psicologia, muita carne
destituída de revitalização sanguínea, fraudes. Fraudes despertam seres em rebeldia, né? É como se fosse um tipo de versão da traição. Você vê sua mãe dando mais atenção pro seu irmão, né? Você vê o seu irmão ganhando mais pontos na alegria, tá? Da família. Você se sente traído. Essa corrente de pensamento formulou uma teoria crítica social interdisciplinar. Então, esses dois personagens reveladores, né, sobre as suas ideias, suas camadas idealizadas, carnes idealizadoras, carnes de sentimentos, de dores, para avaliar as reações das massas. Aí, ó, agora você deve estar se sentindo traído pela intelectualização dos seus heróis, né? Normal. Pai e mãe. Essa corrente de pensamento formulou uma teoria crítica social interdisciplinar. Formulou, então não existe as fórmulas químicas para tratar. Então eles formularam também, ó, formulou essas teorias, uma corrente de pensamento. Essa corrente de pensamento, ela se dá corrente porque existe uma engrenagem, existe um caminho, uma miragem, um fim para envolver essa corrente. E essa corrente é a intelectuação da reação do ser humano. A corrente, ela está para o lado imaterial, o mundo das ideias dos seres humanos. A gente consegue colocar a corrente e acorrentar as ideias dos homens. E aí você pensa assim, cara, por que a gente não tem ideias diferentes? Porque a gente está acorrentado. Por que os filmes são os mesmos? Porque a gente está acorrentado capitalizadamente, socializadamente, pensativamente, criticamente, generalizadamente. O produtor de crítica, ele já pensa assim, ó, minha crítica tem um gênero. Eu escrevo assim, assim, assado, eu olho assim, assim, assado, eu corro assim, assim, assado, o tênis bom é assim, assado, isso aqui. A gente está preso em nome da lei. A gente não está esperando ser preso. Nós, atualmente, nascemos presos, né? Nós temos o nosso valor, o nosso preço. Pagamos esse preço, né? Despencamos esse valor. E aí essa escola, ela tem a elucidação, ela tem a coragem acadêmica de afirmar isso, né? Então ela muda das outras que não tinham, de certa forma, essa coragem. Interdisciplinar. E aí, essa corrente de pensamento, essa teoria crítica social interdisciplinar. Teoria crítica social interdisciplinar. Discípulo entre os discípulos, entre os estudantes, entre a sociedade, entre os seres humanos, na sociedade
existe a crítica, né? Ou seja, o hit que faz a contração do hit sobre uma informação que contrai ao organismo, uma crítica, né? A crítica e o poder de vencer a crítica contra a crítica. A gente tem uma contração de uma reação de informação que tem o limite, o hit, né, de uma informação que decai, né, ou que apresenta a contração no organismo. Ela declarativamente tem que decair, tem que fazer a transformação hit para o K, né? O K ele representa uma tentativa de soldar uma constante de atenção para esse hit. O que é o poder para isso? É a música, é a oração, é a forma rítmica. Tutupá, tutupá. E a forma rítmica é uma expressão social, é o desenvolvimento, é o desenho da mente do percurso dos passados, né? Os passados, né? Quem que são os passados? São as pessoas que intercaladamente são assumidas para sair das suas residências e voltar de puleiro para puleiro, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Eu tô falando alguma mentira aqui? Não tô, não. Isso não é para parecer uma ironia, por mais que a seja, né? Porque a ironia não sou eu que faço. A ironia já está instalada. Ela é uma. A ironia ela é uma resolução, é um espectro da velocidade dessa teoria aqui, ó. Informação na atenção. Iron, ferro na atenção. Teoria é quando a gente assume e vai. Ironia é quando a gente pensa nas informações e reage a elas como um metal, né, oxidando e bababá e blá blá blá. Ela aprofundou em temas diversos da vida social nas áreas da. E aí a gente está fazendo o que é a nova filosofia. É o lado contemporâneo. Né? Aqui, ó. Ela aprofundou em temas diversos da vida social, porque a vida estava mudando. A gente viu isso no vídeo anterior: a revolução agrícola, a revolução industrial, revolução marxista, revolução. A gente vai ter várias revoluções no sentido da teoria social. E aí a gente está entrando aqui ó, na parte filosófica, mas a gente tem as várias teorias sociais que são adjetivos nos processos dessas mudanças, né? São guardas volumes de dores, né? São essas perspectivas de acolher, né? Dentro dessa escola e aguardar essas dores nas mais diversas ameaças, né? Aos sentidos. Ela aprofundou em temas diversos de vida social nas áreas da antropologia, psicologia, história, economia, política. Se você pautar aqui, ó, antropologia, estudo da antropologia, ciência que estuda o ser humano e sua diversidade e as sociedades. Então, estudo do ser humano, o que é ser humano em sociedade, né? Quem é esse personagem aqui, ó? Como eu posso variar ele, dividir ele por 2, por 3, por 4? Qual valor eu tenho?
Qual a imagem que eu tenho desse encantos, né? Até para conhecer quem vai entrar na minha loja e quem vai sair, né? Até para conhecer antecipadamente o volume antropológico desse ser em aplicação de valores na minha reunião de atenções, né? Ele é uma ameaça para nós? Como eu vou saber? Antropologia, psicologia. Opa, por que que o meu funcionário ele está com um comportamento esquisito? Por que que minha filha ela está com um comportamento esquisito? Porque ele precisava de colo, né? Pra... E hoje ele não precisa? Será que ele não precisa mesmo? Aonde que está o colo desse neném que envelheceu? Aonde que está o colo? Quem é que dá o colo para ele? Por que que existe essa pressão de se colocar, né? Se colocar em alguma ação, em algum agir, né? Por que que esse raciocínio cerebral age assim? Por que que o cérebro conduz os seres humanos assim? É um estado de carga? É uma saúde discriminada pela atividade? Será que não é uma discriminação social, não é uma questão de imposição percebida pelas outras pessoas, esse estado de agir? A história, né? Essa ação de informar as pessoas, né? Os parâmetros que compõem um limite para a organização, para o organismo reagir às informações da atenção, né, que damos atenção, história, como montar essa história, como que a história reage nos seres humanos, como a história cai sobre uma nascente nos seres humanos, como revelar a história de forma progressiva para os seres humanos se desenvolverem, né? Aqui hiperbolicamente falando, né? Criança, neném, criança, pré-adulto, adulto, velho. Como que a história é admitida por eles? Qual que é a atenção que eles dão? Vários pensamentos, né? Economia, o que que o dinheiro, o que que a interatividade econômica faz com os seres humanos? O que que o poder econômico faz ou desfaz na relação familiar, na relação pessoal do ser vivo? O que que qual que é a graça de buscar esse estado econômico? Qual que é o estado da graça para isso? A luz aqui acabou, pessoal. É, qual que é o estado da graça para isso? Sobre os seus pensadores, merecem destaque os filósofos. E aqui a gente encerra, né? Economia e política. Política. Né? O que é política, né? Política, será que política é você ter um ganhador e estudar esse ganho, né? As regras de conduta para esse ganho, né? Você ter uma área de registro, você organizar esse registro para desenvolver sobre isso uma corrente, uma corrente política, uma corrente de organismos sociais
a gente poderia dizer de organelas, organelas no sentido, né, da, digamos assim, organelas, organizar tabelas, organizar jogadores, para você ter a inspiração para organizar o trabalho. O trabalho que vai fazer, né, o governo, a cidade, a região crescer. Então a gente mira onde? Qual que é o nosso gol? Qual é o nosso gol aqui? Qual que é o nosso papel como seres? Por que que é importante a gente ter goleiros e goleiros, times e times, né? Papéis diferentes, né? E respeitar cada um deles, né? Como a gente vai ensinar isso? Como a gente vai motivar as pessoas a serem isso? Será que é mais fácil dizer que é assim, aceita que dói menos, né? Aceita que futebol é legal, né? Aceita que política é suja isso daquilo ou, né? Será que esse é o nosso essa nossa essa é a nossa arte contemporaneamente falando? Sobre os seus pensadores, merecem destaque os filósofos Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin e George Habermas. Habermas, não sei. Então, a gente tem esses pensadores. E aí, num próximo vídeo, a gente pode tentar é, continuar esses estudos, até porque filosoficamente pensar nessa nesse substrato da nossa sociedade, da formação, é muito consome muito consome muita razão, raciocínios, né? Até porque às vezes o encobrimento de por razões variadas, até mesmo conhecidas por nós, que descontam a esperança de confiar na humanidade ou esperam estar preparados, né, para receberem tal intelecto, é às vezes para alguns é triste, é quase que um sentimento de traição, e para outros é até mesmo um estímulo, né? Para continuar jogando, né? Digamos assim. Bom, mas que é estranho né? Diga-se de passagem. A gente fica por aqui e tá certo, a filosofia ela é estranha mesmo. Mas até que ela se diga é, é, boa bastante, né? Sem estar sofrendo, né? A gente, a gente vai pensando, a gente vai conhecendo. Então é isso, a gente fica por aqui, se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!